Quizá hay un te quiero, corazón blando caramelo, merezco amores de verdad. Un beso dulce en la mañana y que me mire por la ventana quando eu salgo a passear. 39. Eu tinha muitas coisas para perguntar e várias outras para dizer a Koyasu. Coisas que eu deveria saber por estar vivo e outras que queria que ele, morto, soubesse. Porém, antes disso, precisava organizar bem as ideias. O tempo necessário para que Koyasu aparecesse diante de mim em forma humana, como ele havia explicado, não era muito longo, e ele não poderia aparecer assim sempre que desejasse. Durante o período limitado dos nossos encontros, tínhamos muitos assuntos importantes sobre os quais tratar. Assuntos que provavelmente seriam difíceis de compreender de maneira lógica e que pertenciam, na maioria, ao domínio conceitual. Portanto, era necessário antes pôr as ideias em ordem para assim podermos ter uma conversa bem planejada. Caso contrário, era possível que eu acabasse vagando sem destino por um mundo sombrio e cheio de mistérios em busca de pistas. No dia seguinte, pouco depois da 1 da tarde, chamei Soeda à sala do diretor no andar superior. Disse que queria conversar um pouco com ela. Estávamos discutindo os assuntos administrativos necessários para o funcionamento da biblioteca todos os dias no balcão do térreo, mas, pensando bem, era raro ter a oportunidade de conversar apenas nós dois. Acho que Soeda não chegava a evitar de maneira consciente tais oportunidades, mas com certeza também não buscava por elas ativamente. Ou isso, pensando agora em retrospecto, ou talvez desejasse evitar que Koyasu aparecesse como tema das nossas conversas. Ela vestia um cardigan leve, verde claro, uma blusa branca, quase sem enfeites, e uma saia de lã de um tom azulado de cinza. Os sapatos, de couro de cervo marrom escuros, tinham salto bem baixo. Não deviam ser roupas caras, porém tampouco eram baratas, e não estavam velhas ou gastas. Todas pareciam bem cuidadas e, acima de tudo, limpas, com a blusa passada a ferro com cuidado e sem vincos. A maquiagem era sempre sutil e discreta, e apenas as sobrancelhas tinham contorno nítido, forte e denso, como para expressar força de vontade. Toda a aparência dela sugeria que era uma bibliotecária experiente e competente. Então, eu me sentei à escrivaninha e ela se acomodou à minha frente. O rosto parecia carregar uma pitada de nervosismo. Os lábios, tingidos de um rosa pálido elegante, estavam unidos em uma linha horizontal, como se determinados a não falar nada além do necessário. Do lado de fora da janela, uma chuva fina continuava a cair em silêncio e a sala estava úmida e fria. O único pequeno aquecedor a gás não era o suficiente para esquentar todo o cômodo. A chuva caía desde a manhã de forma constante, mas o frio no ar sugeria que poderia se transformar em neve a qualquer momento. A sala estava mal iluminada e as luzes do teto davam a impressão de acentuar a escuridão. Apesar de ser 1 da tarde, já parecia ser noite. Na verdade, quero conversar um pouco sobre Koyasu. Falei indo direto ao assunto sem preâmbulo. Achei que seria melhor falar de maneira franca com Soeda, sem rodeios desnecessários. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça, sem mudar a expressão. Continuava com os lábios bem fechados. Koyasu está morto, não é? Tomei a iniciativa de perguntar. Por um tempo, Soeda se manteve calada.
Sim, exatamente. Koyasu morreu pouco tempo atrás. E mesmo tendo morrido, ele aparece algumas vezes na biblioteca com a forma de quando estava vivo. É isso? Sim, isso mesmo, confirmou ela, e erguendo as mãos que estavam sobre os joelhos, ajeitou a posição dos óculos. Porém, nem todo mundo consegue vê-lo. Você consegue e eu também. Sim, exatamente. Até onde sei, por enquanto, apenas eu e você conseguimos ver o falecido Koyasu e conversar com ele. Os outros membros da equipe não veem ou ouvem. Sueda parecia um pouco aliviada por finalmente poder compartilhar com alguém um segredo que havia guardado por tempo demais em seu íntimo. Com certeza, isso tinha representado um fardo pesado para ela. Provavelmente, teria se questionado se não estaria enlouquecendo. Na verdade, até ontem à noite eu não sabia que ele estava morto. Desde que assumi o cargo aqui, sempre presumi que Koyasu estivesse vivo. Ninguém me falou nada sobre isso. Ontem ouvi isso diretamente dele. E claro, fiquei bastante surpreso. É natural que fique surpreso. Sinto muito, mas eu não poderia contar a você diretamente que ele não está mais neste mundo. Expliquei de maneira resumida para Sueda tudo o que havia acontecido na véspera. O telefonema repentino de Koyasu, por volta das 10 da noite, me pedindo para ir à biblioteca, a revelação feita por ele diretamente, enquanto bebia um chá quente e aromático, que ele mesmo tinha preparado diante do fogareiro na sala do semi-subsolo, que fica nos fundos da biblioteca, de que ele, na verdade, já havia morrido. Sueda escutou calada e atenta todo o meu relato. Por trás das lentes dos óculos, encarava fixamente, com aquele par de olhos francos, meu rosto, como se estivesse querendo uma pista, caso houvesse, de alguma coisa que poderia estar dissimulada na minha história. Koyasu, com certeza, tem uma predileção pessoal por você e deve se preocupar com você ou com algo que carrega no coração. Até onde você sabe, até eu vir trabalhar aqui, só você podia ver Koyasu depois que ele morreu. É isso? Sim, eu devia ser a única. Quando ele aparecia na biblioteca, só falava comigo, como quando estava vivo. Porém, como eu não podia conversar com alguém invisível na frente dos outros funcionários, só o fazíamos quando estávamos a sós. Falávamos sobretudo sobre assuntos administrativos relacionados ao funcionamento da biblioteca. Sueda manteve a boca fechada enquanto organizava os próprios sentimentos e refletia sobre alguma coisa. Depois falou. Koyasu devia estar relutante com a administração da biblioteca. Embora formalmente ela esteja sob a administração do distrito, na prática era propriedade particular dele. Quase tudo o que diz respeito a ela era tratado somente por ele.
Depois que ele faleceu, de maneira súbita no ano passado, assumi por um tempo uma função semelhante à de diretor interino, enquanto não havia um sucessor para o cargo. No entanto, nem preciso dizer que eu, sozinha, não dou conta. Como sou apenas uma bibliotecária atuando na linha de frente, muitas vezes não consigo tomar decisões em relação à administração geral da biblioteca, muito menos no que diz respeito às operações diárias, pois não conheço a situação por inteiro. Acredito que Koyasu voltou essa quantidade de vezes aqui depois da morte por não aguentar ver isso, para me dar ajuda. Então, depois que Koyasu morreu, você administrou a biblioteca seguindo os conselhos dele, ou melhor, do fantasma dele? Soeda assentiu calada. E após um período sem diretor, eu assumi o cargo como sucessor de Koyasu, é isso? Soeda voltou a assentir. Então complementou. Para ser sincera, fiquei surpresa quando Koyasu o entrevistou nesta sala no verão. Não, mais do que surpresa. Fiquei um pouco confusa. Afinal, desde a primeira vez, ele apareceu para você. O mesmo Koyasu, que é sempre muito cauteloso e que nunca havia surgido para ninguém além de mim? Fiquei me questionando o que teria acontecido. Embora eu não soubesse o motivo, ao observar a situação, imaginei que ele tivesse visto algo em você que lhe inspirou confiança. Algo que o fez sentir que não haveria problema em aparecer na sua frente. Vocês dois passam um bom tempo conversando de maneira amigável aqui, e você acabou assumindo o cargo de diretor, e a biblioteca está funcionando tão bem quanto antes. Fiquei muito aliviada por ter podido tirar um fardo pesado dos ombros e, longe do olhar das pessoas, você e Koyasu pareciam estar construindo um bom relacionamento. Isso me deixou muito contente. Porém, eu não podia dizer isso a você, que Koyasu estava morto. Como vou explicar? Pareceu atrevimento da minha parte. Se a intenção de Koyasu tivesse sido revelar isso a você, que não estava vivo, ele mesmo teria lhe contado. O fato de não tê-lo feito mostra que ainda não era a hora para isso. Portanto, eu me calei e observei como as coisas caminhavam. Em outras palavras, durante todos esses meses, guardei fatos importantes só para mim. Deveria ter contado a você? Quer dizer, o fato de Koyasu não ser uma pessoa viva e real? Mas como explicar? Uma alma? Um espírito? Como você disse, talvez isso fosse algo que Koyasu quisesse revelar por ele mesmo. Ele devia estar aguardando o momento ideal. Por isso, você não estava errada em guardar o segredo como fez. Durante algum tempo, permanecemos os dois em silêncio. Olhei pela janela e confirmei que ainda estava chovendo. Até então, ela não havia se transformado em neve. Uma chuva tranquila e silenciosa. Ela se infiltra sem som na terra, nas pedras do jardim, nos troncos das árvores e se junta à corrente do rio.
tipo de pessoa era Koyasu? Ouvi dizer que ele nasceu nessa cidade, mas em que ambiente cresceu? Que vida levou quando era jovem? E como conseguiu construir essa biblioteca? Pensando bem, não sei quase nada sobre ele. Tentei perguntar a ele, mas ele sempre mudava de assunto. Dava a impressão de não querer falar muito sobre si mesmo, por isso, com o tempo, decidi não fazer mais perguntas pessoais. Soeda mantinha as pernas alinhadas e as mãos sobre os joelhos. Estava com os 10 dedos finos, delicadamente entrelaçados, como os fios de uma malha. Na verdade, eu também não sei muito sobre Koyasu. Trabalho nesta biblioteca há quase 10 anos, mas raramente conversei com ele sobre assuntos pessoais. Pode parecer estranho, mas passei a conhecer mais da personalidade dele após a morte. Enquanto era vivo, havia nele não sei explicar, um ar transcendental, como se estivesse com os sentimentos em outro lugar. Não que fosse frio, arrogante ou algo assim, era gentil e afável conosco, mas não costumava prestar atenção à realidade que tinha à sua volta e aparentava manter certa distância no trato com as pessoas. Mas aí, após a morte, ou seja, depois que se tornou apenas um espírito, ele passou a me olhar fixamente nos olhos e falar comigo com sinceridade. A personalidade dele parecia ter se tornado mais vívida e indulgente do que antes. Parece estranho dizer que, depois de morto, ele se tornou um ser humano mais vivo, mas é possível que o que até então se dissimulava com cuidado dentro dele tenha se exteriorizado com a morte. A carapaça dura que cobria o coração dele em vida foi removida. Sim, deve ter sido algo semelhante. Como quando a neve acumulada derrete com a chegada da primavera e aos poucos revela coisas que estavam escondidas debaixo dela. Até eu me casar, morava na cidade de Matsumoto, na província de Nagano, e não sabia absolutamente nada sobre esta região. Meu marido é natural da província de Fukushima e, por ter nascido e crescido na cidade de Koriyama, também não tem qualquer conexão com a região. Conseguiu um emprego em uma escola aqui, por um acaso, e nos mudamos para cá. Por isso, quase tudo o que sei sobre Koyasu foi pelo que ouvi dos outros. As pessoas foram me informando aos poucos. Algumas coisas são apenas rumores e é impossível julgar até que ponto aconteceram de fato. No entanto, se estiver satisfeito com esse nível de informação, posso contar o que sei sobre a pessoa que foi Koyasu. De acordo com Soeda, Koyasu era o primogênito de uma das famílias mais abastadas da região. Tinha uma irmã bem mais nova. A família administrava uma fábrica de bebidas há gerações e os negócios estavam prósperos. Ele se formou no ensino médio em uma escola local e ingressou em uma universidade privada em Tóquio. Cursou economia, mas não parece ter se aplicado muito aos estudos e repetiu alguns anos. Na verdade, tinha a intenção de se especializar em literatura, mas o pai, querendo que o filho assumisse os negócios da família, não admitiu isso e o forçou a estudar administração de empresas. Durante o tempo em que esteve na universidade, portanto, matava aulas,
Formou um grupo de amigos dedicado a fazer e publicar um fanzine, escreveu vários contos e romances e, tempos depois, teve uma de suas obras publicadas em uma importante revista literária. Todavia, não chegou a ganhar a vida como romancista e, depois de formado, passou alguns anos vagando pelo meio literário de Tóquio. Porém, orientado pelo pai, que estava irritado com a situação, ou seja, cortou a mesada dele, foi forçado a retornar para essa cidade pequena no interior de Fukushima. Para assumir a empresa de bebidas da família, recebeu treinamentos de administração do pai, mas não conseguia se dar bem com ele, que era muito devotado ao trabalho. Tampouco foi capaz de se entregar à gestão da fábrica, sem contar que estava totalmente insatisfeito com a própria vida no interior. Nas horas vagas, ele se deliciava com a leitura e se sentava à escrivaninha para escrever. Por ser o único filho homem de uma família rica, recebeu inúmeras propostas de casamento, mas não quis perder a liberdade que tinha e continuou solteiro. Ele se comportava com discrição na cidade natal, levando em consideração a opinião da sociedade local e a supervisão atenta do pai. Mas boatos diziam que, quando ia a Tóquio, entregava-se a todo tipo de prazeres mundanos para aliviar as frustrações diárias. Quando completou 32 anos, o pai, que bebia muito, sofreu um derrame que o deixou acamado, e Koyasu ficou responsável por assumir a administração dos negócios. Apesar disso, na prática, quem se colocou à frente dos trabalhos foram gerentes fiéis e funcionários antigos, e ele só ficava lá, sentado na sala dos fundos, dando as instruções necessárias e analisando por alto livros contábeis. Desde que pudesse lidar com assuntos diplomáticos, como participar de reuniões e jantares com pessoas influentes da cidade, isso já lhe bastava. Apesar de os dias serem desestimulantes e enfadonhos, o pai resmungão não conseguia mais falar, e a administração, mesmo sem que ele se dedicasse com afinco, continuava em uma situação estável. Era uma condição confortável. No tempo livre, ele lia como sempre seus livros favoritos e escrevia romances, mas a partir dos 30 anos, o desejo de criar, que em algum momento havia se acendido dentro dele como uma chama intensa, foi aos poucos arrefecendo. Como um viajante que, sem querer, cruza uma linha divisória importantíssima. Com o tempo, os dias em que ele não escrevia uma linha sequer iam aumentando. Um romance. Agora ele já não tinha mais certeza do que deveria escrever. No passado, não tivera tempo para se preocupar com essas coisas, e o texto surgia fluido diante de seus olhos, como água jorrando de uma fissura entre as rochas. Enquanto ele esmorecia numa cidade montanhosa do interior, em Tóquio, muitos movimentos importantes ocorriam todos os dias e ele se sentia atrasado, distante da linha de frente. Logo, o contato com seus amigos antigos literatos de Tóquio também diminuiu e foi se tornando cada vez mais distante. Enquanto atravessava esses dias de impaciência e incerteza com uma apatia quase obrigatória, na época ele já tinha 35 anos, conheceu por acaso uma linda mulher 10 anos mais jovem e em pouco tempo se apaixonou. Sentiu um tremor intenso no peito que nunca havia experimentado na vida. Esse tremor imensurável de tão forte perturbou-o e confundiu até o mais fundo de seu ser. Ele sentia como se os valores que tanto havia prezado até então, de repente, tivessem se tornado uma caixa vazia, desprovida de significado. Afinal, para que ele teria vivido até então? Ficou seriamente preocupado com o fato de a Terra, talvez,
ter começado a girar no sentido inverso. A mulher, natural de Tóquio, era a sobrinha de um conhecido que vivia na cidade. Tinha nascido na área coberta pela linha ferroviária Yamanote, onde foi criada. Formou-se em literatura francesa em uma universidade feminina missionária e, fluente no idioma francês, trabalhou como secretária na embaixada da Tunísia ou da Argélia. Era inteligente, perspicaz e conhecia literatura e música. Podiam conversar sobre esses temas durante longos períodos sem perder o interesse. Quando Koyasu se sentava diante dela para conversar amigavelmente, sentia retornar com toda a força um tipo de curiosidade intelectual que havia algum tempo estava adormecido dentro dele. Nada era mais gratificante. Haviam se conhecido quando ela viera aproveitar as férias de verão na cidade e, depois de se encontrarem e conversarem várias vezes, ficaram amigos. E ele, com frequência, criava situações para ir a Tóquio se encontrar com ela. A propósito, na época ele não usava saia e suas roupas eram bem comuns e asseadas. Após vários meses nesse relacionamento, ele tomou coragem para pedi-la em casamento, mas ela evitou dar uma resposta imediata. Sinto muito, mas preciso de algum tempo para pensar. E, nas semanas seguintes, hesitou profundamente. Ela gostava muito dele e o considerava uma pessoa confiável. Sentia-se bem quando estavam juntos e não tinha qualquer objeção a se casar com ele. Ela tinha acabado de romper o relacionamento que mantinha com o homem, o que era algo positivo para Koyasu. No entanto, era visível que estava relutante em abandonar a própria carreira, na qual podia empregar suas capacidades linguísticas, e a vida e o conforto de viver sozinha em uma cidade grande para se instalar em uma cidadezinha nas montanhas da província de Fukushima como esposa de um fabricante de bebidas e nora de uma família tradicional. Por fim, após várias conversas, os dois chegaram a um acordo no qual, mesmo se casando, ela continuaria a exercer seu trabalho atual por um tempo e só iria à cidade nos finais de semana e em suas folgas. Ou Koyasu encontraria tempo para ir a Tóquio. Claro que Koyasu não desejava essa solução e tentou com afinco dissuadi-la da ideia, mas ela estava determinada e ele acabou sendo forçado a aceitar essa condição por medo de perdê-la. Os dois tiveram uma cerimônia de casamento simples, quase simbólica, na casa do pai dele. Somente alguns parentes e amigos mais próximos foram chamados para a cerimônia. E como não fizeram recepção, a maior parte da cidade não percebeu que ele tinha se casado. Koyasu queria se libertar por completo da administração da fábrica de bebidas e cortar os laços com a cidadezinha antiquada para levar uma vida de casado livre e tranquila em Tóquio, apenas os dois. Se ele tivesse conseguido fazer isso, teria sido muito feliz. Mas não poderia ir embora e deixar para trás antigos funcionários, o pai acamado e a família que dependia dele. Gostasse ou não, ele tinha responsabilidades como ser humano. Mesmo que a situação tenha sido imposta a ele, como havia chamado para si a responsabilidade, não podia apenas abandoná-la. Além disso, com a idade que tinha, sem emprego ou algo que se assemelhasse a uma carreira profissional e sem talento bastante para levar a vida como escritor literário, ele não estava mais convicto de que possuía talento. O que faria em Tóquio? Portanto, era impossível para Koyasu recusar a proposta dela de um casamento pendular. Não lhe restava escolha, afinal tudo na vida não era questão de aprender a ceder. E ele manteve,
durante cerca de 5 anos, essa vida conjugal inconveniente e atarefada. Na sexta à noite, ou no sábado de manhã, ela tomava o trem para a cidade e depois retornava a Tóquio no domingo à noite. Ou era ele quem passava o fim de semana lá? Nas férias de verão e inverno, eles podiam passar vários dias juntos. Se o pai, sempre tão convencional, estivesse bem de saúde, talvez reclamasse bastante da vida que eles levavam. Mas, felizmente, ele estava praticamente incapaz de falar. A mãe de Koyasu tinha uma natureza tranquila e priorizava não complicar as coisas. E a irmã mais nova tinha quase a mesma idade da nova esposa de Koyasu. As duas se davam bem e ambas, jovens, desenvolveram um relacionamento próximo. Portanto, sem ninguém por perto para reclamar. Koyasu levou por quase 5 anos essa vida conjugal irregular e atarefada, sem sobressaltos e de forma harmoniosa. À própria maneira, ele gostava mesmo desse estilo de vida, considerado incomum aos olhos da sociedade. Mesmo que só pudessem se encontrar 1 ou 2 dias por semana, vê-la era para ele a maior alegria, e o tempo que passavam juntos o envolvia em uma sensação de extrema felicidade. Ou talvez essa sensação tenha se aprofundado e expandido devido ao tempo limitado que tinha para vê-la. Passava os dias em que não conseguia se encontrar com ela, tomado por uma expectativa rica e colorida, sonhando acordado com o momento em que a veria no final de semana. Quando viajava para Tóquio, Koyasu usava o trem ou ia de carro. A bem da verdade, não era um bom motorista, mas quando pensava que estava indo se encontrar com ela, não sofria ao volante, nem se cansava com a longa distância que percorria sozinho. Ao pensar que a cada quilômetro se aproximava mais da cidade onde ela morava, sentia o coração acelerar. Era como se recobrasse sua juventude. Ele nunca tinha tido, quando jovem, a experiência de amar alguém de forma tão profundamente incondicional. Pouco depois de completar 40 anos, esses dias irregulares, mas gratificantes, chegaram ao fim. Ela engravidou. A princípio, os dois não haviam planejado ter filhos e tomavam cuidado usando contraceptivos, mas certo dia ela descobriu de repente que estava grávida. Tiveram conversas sérias e demoradas por telefone e pessoalmente sobre como lidar com esse imprevisto. E, por fim, a vontade dela de seguir com a gravidez foi respeitada. Nenhum dos dois tinha interesse em filhos. Eles se sentiam completos apenas os dois. Mais uma vez que uma pequena vida havia surgido dessa forma, valorizaram o fluxo dos acontecimentos. Depois de conversarem, ela pediu demissão da embaixada do país do norte da África, onde trabalhara por longos anos, e se acomodou na pequena cidade da província de Fukushima, onde ele residia. E ali ela esperou pelo nascimento da criança. Ela ter se mostrado tão disposta a se demitir da embaixada se deveu ao fato de um embaixador, com quem até então havia mantido uma relação amistosa, ter sido substituído por conta de uma mudança no governo, e ela ainda não havia se entrosado bem com o que o sucedera. Com isso, perdera o entusiasmo pelo trabalho. Também começara a se cansar das viagens semanais de ida e vinda entre Tóquio e Fukushima. Aos poucos foi se tornando cada vez mais difícil se trasladar tanto, em especial por estar grávida. E ela também havia sido tomada por um forte desejo de manter uma vida conjugal estável com Koyasu sob o mesmo teto. Até então, parecia ter formado um relacionamento amistoso com os parentes dele, e apesar de ser uma cidade pequena e conservadora, eles provavelmente conseguiriam viver em paz sem muitos problemas. Mesmo que houvesse inconvenientes, o marido sem dúvida a protegeria. Ela passou a confiar em Koyasu. O sentimento que nutria por ele era menos apaixonado e mais baseado
no respeito como pessoa. Mais do que uma paixão ardente, ela buscava no parceiro de vida um relacionamento humano estável, com poucos altos e baixos. Tanto o Koyasu quanto os familiares dele incentivavam de coração que ela se mudasse para lá e se estabelecesse como esposa. Koyasu providenciou uma casa nova e aconchegante, próxima da casa dos pais, onde os dois passaram a viver. Assim, ele enfim se sentiu aliviado por eles poderem se tornar um casal normal. Embora houvesse certa excitação na vida de um casamento pendular, ele vivia apreensivo que em algum momento ela pudesse abandoná-lo. Ele nunca confiara no próprio charme. Enquanto observava o ventre da esposa crescer todos os dias, acariciando-o com gentileza, Koyasu não parava de imaginar como seria o bebê que eles teriam, que tipo de criança nasceria neste mundo e que tipo de pessoa se tornaria, que tipo de ego e de sonhos teria. Koyasu não conseguia compreender o significado da própria existência, mas parecia ter deixado de se importar com isso. Ele havia herdado dos pais um conjunto de preceitos que transmitiria ao filho com algumas alterações e acréscimos, o que, em última análise, era um mero rito de passagem. Era apenas um dos elos de uma corrente longa que continuaria de maneira ininterrupta. Será que havia algum problema nisso? Mesmo sem ter tido a oportunidade de fazer qualquer coisa mais significativa ou valiosa nesta vida, será que isso importava? Ele conseguiria proporcionar ao filho uma certa condição, mesmo que não passasse disso. Não seria esse o significado da vida dele até então? Uma perspectiva totalmente nova brotava dentro dele, algo que nunca experimentara. Porém, sentia-se muito mais leve ao pensar assim. As dúvidas e ansiedades que costumavam tomá-lo haviam desaparecido e, pela primeira vez na vida, encontrou paz de espírito. Todas as ambições ou esperanças semelhantes a ilusões que até então estavam guardadas em segredo no peito foram arquivadas, e ele começou a levar uma vida estável como administrador da 4ª geração de um fabricante de bebidas de médio porte numa cidadezinha do interior. À sua volta, quase não havia movimentos dinâmicos ou mudanças, mas ele não se sentia particularmente insatisfeito com isso. A certa altura, a frustração por estar sendo deixado de fora das novas tendências do mundo também desapareceu. Ele tinha uma base de vida segura, uma casa modesta para onde voltar, uma esposa amorosa e um bebê crescendo saudável na barriga dela. Em suma, tinha adentrado o domínio da meia-idade que parecia um planalto com uma vista esplendorosa. Dedicou tempo a pensar em um nome para a criança que nasceria. A antiga paixão por escrever um romance que impactasse a sociedade, a princípio tinha desaparecido de dentro dele. Pensar em um nome se tornou o ato criativo mais importante. A esposa delegou com prazer a ele esta tarefa. Disse: "Vamos repartir as funções. Eu darei à luz uma criança saudável e você lhe dará um nome bonito." Pensar em nomes de criança não era o ponto forte dela. Após consultar inúmeros livros de referência, pensar muito e hesitar, Koyasu, enfim, chegou a uma conclusão tão sólida quanto uma rocha. Se fosse menino, chamaria Shin, floresta. Se fosse menina, Rin, bosque. Sim, nomes apropriados para uma criança nascida em uma cidadezinha montanhosa de natureza abundante. Shin Koyasu, Rin Koyasu. Ele escreveu bem grande, em ideograma, os 2 nomes usando tinta preta em uma folha branca e a pregou na parede do quarto. E enquanto observava esses nomes todo dia e toda noite, ficava imaginando o rosto do futuro filho. A esposa aprovou a ideia, afirmando serem ótimos nomes. Ela também gostou da aparência das letras.
Seria lindo se nascessem gêmeos, mas pelo tamanho da barriga isso era pouco provável. Qual você prefere, menino ou menina? Goiás respondia que o sexo da criança para ele era indiferente. Não se importava se fosse menino ou menina, contanto que viesse com saúde e combinasse com o nome que lhe fosse designado. Esse era o sentimento sincero de Coiaso. Menino ou menina, não importava. Desde que a criança pudesse herdar dele enquanto possibilidade, suas possibilidades. 40. Nasceu um menino, contou Soeda. Como esperado, recebeu o nome Shinkoyasu. O parto foi tranquilo e a criança nasceu muito saudável. Por ser o primeiro neto na família, Koyasu passou a infância sendo amado e paparicado por todos. Tanto Koyasu quanto a esposa viviam dias felizes. Tinham uma vida estável, sem problemas aparentes, e a esposa estava se adaptando bem à vida na cidade pequena. Na época, eu ainda não estava aqui e, portanto, não sei a situação real. Soube de tudo isso anos depois por outras pessoas, mas quem me contou é confiável e não deve ter se enganado. Em resumo, não havia nem sombra de infortúnios ao redor de Koyasu e tudo transcorria às mil maravilhas. Nessa altura, Soeda se calou e, com olhos inexpressivos, ficou encarando as próprias mãos sobre os joelhos. No dedo anelar da mão esquerda brilhava uma aliança de ouro simples. Fiquei me perguntando se aqueles dias felizes teriam chegado ao fim. Isso porque percebi um leve tremor nos lábios dela que pareciam anunciar isso. Todavia, esses dias felizes não duraram muito. Infelizmente, prosseguiu Soeda, como se tivesse lido meus pensamentos. Em meados de maio, o menino completou 5 anos e fizeram uma festa de aniversário animada. Aliás, na época, Koyasu tinha 45 anos e a esposa 35. Como presente de aniversário, o menino ganhou uma pequena bicicleta vermelha. Na verdade, queria mesmo era um cachorro grande de pelos longos. O menino estava obcecado pelo cão de Heidi, a menina dos Alpes, mas como a mãe tinha alergia a pelos de cachorro, teve de se conformar com uma bicicleta no lugar do animal. Mas era uma bicicleta linda, encantadora. Por isso o menino se alegrou bastante. E todos os dias, ao voltar do jardim de infância, ele passeava todo orgulhoso com a bicicleta de rodinhas pelo jardim de casa. Ele gostava de cantar e sempre cantava enquanto pedalava. Às vezes eram músicas que ele mesmo havia inventado com letras sem pé nem cabeça. Certa noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, a mãe apurou os ouvidos para escutar a voz do filho enquanto ele cantava do lado de fora da janela. Deve ter sido um dos momentos mais felizes da vida dela. Escutar em uma noite primaveril o canto de uma criança de 5 anos que pedalava alegremente enquanto ela realizava os afazeres domésticos. Contudo, o sal do saleiro acabou enquanto ela fazia uma fritura e, distraída, enquanto procurava pelo pacote que havia comprado para repor, não percebeu que há algum tempo não ouvia a voz do filho. O instante em que se deu conta foi quando chegou a seus ouvidos o som de um grande veículo freando e o ruído seco de uma batida. Os barulhos que se seguiram pareciam vir da frente da casa deles exatamente, e depois veio um silêncio sinistro, como se todos os sons tivessem sido sugados para algum lugar. Num ato automático, ela desligou o gás, calçou as sandálias e saiu correndo pela porta da frente e passou pelo portão. O que viu ali
Foi um grande caminhão parado na diagonal, bloqueando a rua após uma freada brusca, e uma bicicleta de criança vermelha retorcida e caída na frente dos pneus do veículo. Shin! Gritou ela. Meu pequeno Shin! Contudo, não houve resposta. A porta do caminhão se abriu e o motorista de meia-idade saiu. O rosto do homem estava lívido e o corpo inteiro dele tremia. A criança tinha sido jogada até o outro lado da rua, uns 5 metros dali. O caminhão a atingira com tanta força que o corpo devia ter saído voando, feito uma bola de borracha. O pequeno corpo inconsciente estava mole e assustadoramente leve como uma carapaça. A boca estava entreaberta, como se quisesse dizer algo, e as pálpebras cerradas. Do canto da boca, escorria um fino fio de saliva. A mãe correu até lá, tomou a criança nos braços e fez um exame rápido do corpinho inteiro. Não viu sangue em lugar algum. Isso a deixou um pouco aliviada. Pelo menos não havia sangue. Shin! Chamou ela, dirigindo-se à criança. Porém não houve reação. Sempre de olhos fechados, o filho permaneceu completamente imóvel. Os dedos de ambas as mãos estavam flácidos. Será que ele estava respirando? Será que o coração estaria batendo? Ela aproximou o ouvido da boca da criança, procurando sentir sua respiração. Porém, não havia sinal dela. O motorista do caminhão veio se postar ao lado dela, mas estava visivelmente aterrorizado e incapaz de decidir o que fazer ou dizer. Só ficou ali parado, tremendo. Ela entrou em casa com a criança nos braços e, a princípio, colocou-a na cama para chamar uma ambulância. Estava com a voz tão calma que se surpreendeu. Deu o endereço exato e disse que o filho de 5 anos havia sofrido um acidente de trânsito na frente da casa. A ambulância e uma viatura policial chegaram ao local bem rápido com as sirenes ligadas e levaram às pressas a mãe e a criança para o hospital. 2 policiais e o motorista do caminhão permaneceram ali para examinar a cena. Aconchegada ao lado do filho no interior da ambulância, a mãe se perguntava se teria desligado o gás. Não fazia ideia, não se lembrava de nada. Porém, balançou a cabeça com força repetidas vezes, dizendo para si mesma que aquilo não importava mais. Aquilo não importava mais. Mesmo assim, o gás não lhe saía da cabeça. Ela, sem dúvida, precisava continuar pensando no gás enquanto estava ao lado da criança desmaiada. Para, de alguma forma, manter a própria sanidade. Após 3 dias em coma no hospital, o menino perdeu as funções cardiopulmonares e morreu de maneira serena. A causa-mortes foi o atropelamento que o arremessou ao meio-fio, causando traumatismo craniano. Ele morreu de forma tranquila, sem hemorragia ou deformação visível no corpo. Sem tempo, nem pensar, a morte lhe sobreviera no instante. Provavelmente, também não tivera tempo de sentir dor. Pode-se dizer que até de forma misericordiosa. No entanto, isso não servia de consolo para os pais. Segundo o depoimento do motorista do caminhão, a criança tinha saído de repente com a bicicleta vermelha pelo portão da casa e descer em direção à rua, e apesar de ele ter pisado às pressas no freio e tentado virar o volante para a direita, não tivera tempo suficiente e acabara batendo na bicicleta com o canto do para-choque. Como as ruas da cidade são relativamente estreitas, eu não estava correndo e me mantive dentro do limite de velocidade permitido, mas a criança surgiu de súbito diante dos meus olhos e não pude fazer nada. Lamento muito, de verdade, pelo que fiz. Também tenho um filho pequeno e entendo a dor de um pai. Não sei como posso me desculpar, afirmou ele. A polícia examinou as marcas de freio deixadas sobre o asfalto, que confirmaram que o caminhão não trafegava acima da velocidade. O motorista foi acusado de homicídio culposo
Mas tentar incriminá-lo por falta de atenção talvez fosse injusto. Por algum motivo, a criança tinha saído pelo portão em alta velocidade e se dirigido à rua. Talvez, por ser criança, não tivesse muita noção do que estava fazendo, ou ainda não estivesse acostumada a manejar a bicicleta. A rua em frente à casa tinha pouco tráfego de veículos, mas mesmo assim era perigosa, e os pais haviam orientado com rigor o filho a andar de bicicleta só dentro do quintal e a nunca sair. E o portão costumava ficar trancado à chave. É desnecessário dizer como foi imensamente profunda a tristeza dos pais pela perda do filho. A criança que eles tanto adoravam havia de repente desaparecido diante de seus olhos. Aquela vida saudável, recém-nascida, o calor, o rosto sorridente e o som alegre da voz tinham sumido num instante, como uma pequena chama que recebe uma rajada de vento inoportuna. O desespero e o sentimento de perda deles eram imensamente dolorosos e irremediáveis. Ao saber da morte do filho, a mãe desmaiara e chorara por dias. Embora a tristeza de Koyasu fosse tão profunda quanto a da esposa, sentia ao mesmo tempo uma forte necessidade de protegê-la. Ele precisava de alguma forma resgatar a esposa das profundezas do choque da perda, no qual ela visivelmente tinha perdido quase toda a vontade de viver. Claro, as coisas nunca seriam como antes, ele também sabia que isso era impossível, mas precisava puxá-la de volta para o nível mais próximo possível da normalidade. Não podiam ficar lamentando a morte do filho para sempre. Afinal de contas, a vida é uma luta longa. Não importa quanta tristeza exista, quanta perda e desespero nos aguardam, é preciso seguir em frente a passos firmes. Koyasu continuou, dia após dia, a confortar e motivar a esposa. Ficou ao lado dela, oferecendo-lhe as palavras mais afetuosas que lhe vinham à mente. Ele continuava a amá-la profundamente e desejava que ela se recuperasse o quanto antes. Ansiava para que ela retomasse de alguma forma a vontade de viver e voltasse a sorrir como antes. No entanto, por mais que se empenhasse, o coração da esposa não saía do profundo abismo escuro onde tinha mergulhado. Era como se ela tivesse se confinado sozinha num quarto e trancado a porta grossa por dentro. De manhã até à noite, ela quase não falava com ninguém. Além disso, não importava o que Koyasu dissesse, nem o que tentasse conversar com ela, suas palavras eram bloqueadas e rechaçadas por uma carapaça sólida. Quando ele a tocava, a esposa retesava o corpo, contraindo os músculos. Era como se um homem estranho estivesse encostando nela de forma rude. Essa atitude causou uma tristeza profunda em Koyasu. Para ele, era um sofrimento duplo. Primeiro, havia perdido o filho precioso. E agora estava em vias de perder também sua inestimável esposa. Aos poucos começou a temer que a esposa não estivesse apenas mergulhada na tristeza, mas que sofresse de algum tipo de distúrbio psíquico decorrente do forte choque sofrido. Contudo, ele não sabia como lidar com a situação. Não podia consultar um médico, porque não imaginava que encontraria com facilidade alguém que resolvesse o revés que a esposa enfrentava. Era um problema grave que vinha de algum local profundo da mente dela. Ele, o companheiro de vida, precisava de algum modo curar essas feridas abertas no coração da esposa. Não havia alternativa, não importava quanto tempo e esforço fossem necessários. Depois de um mês de rígido silêncio, certo dia, de repente, ela começou a falar como se tivesse se libertado de um transe. E a partir daí não parou mais. Eu devia ter comprado um cachorro como ele queria naquela época. Se tivesse lhe dado um cão, como ele pediu, não teria comprado aquela bicicleta. Eu respondi que era alérgica a pelo de cachorro e por isso não poderíamos ter um. Por isso, ele recebeu de presente de aniversário a bicicleta.
Aquela pequena bicicleta vermelha. Ainda era cedo para ter uma bicicleta, não acha? Devia ter deixado para ele ganhar uma depois de ingressar na escola primária. Foi por isso, por minha causa, que ele perdeu a vida. Se eu não fosse alérgica a pelo de cachorro, nosso filho não teria sofrido um acidente e morrido. Ele estaria neste momento saudável e feliz aqui com a gente. Ele cansou de tentar convencê-la de que isso não era verdade. Não é culpa sua. Está confundindo causa e efeito. Fui eu quem sugeri de comprarmos a bicicleta por não podermos ter um cachorro, não é? Foi ideia minha. Fosse como fosse, tudo estava destinado a acontecer assim. Não é culpa de ninguém, de ninguém. Somente várias coisas que coincidiram negativamente. Só se pode chamar isso de destino. Não adianta agora prender-se a detalhes, porque não teremos nosso filho de volta. Todavia, ela não ouvia absolutamente nada do que ele dizia. Nem uma única palavra entrava nos ouvidos dela. A esposa apenas repetia de maneira incessante os próprios argumentos, como uma mensagem sem fim que havia sido gravada. Dizia que se tivessem tido um cachorro, como o filho queria, não teriam comprado bicicleta e ele não teria morrido. E não cansava de falar sobre o sal que havia acabado enquanto ela cozinhava. Eu devia ter percebido que o sal estava no fim. Devia também saber onde ficava o sal reserva. Foi tudo culpa da minha falta de atenção. Como o sal acabou, fiquei distraída e não percebi que tinha parado de escutar meu filho cantar. Tudo porque, enquanto fritava, o sal do recipiente acabou. Por culpa de algo tão trivial, a vida preciosa daquela criança foi ceifada para sempre. E como se tudo isso já não bastasse, eu não conseguia me lembrar nem mesmo se havia desligado o gás enquanto cozinhava. Por mais que Koyasu tentasse convencê-la de que mesmo que o sal não tivesse acabado enquanto ela cozinhava, teria sido impossível evitar o acidente e que o gás, sem dúvida, estava desligado, ela não aceitava. Não importava o que ele lhe dissesse, ela continuava a falar sem parar sobre o cão e a bicicleta e o sal e o bico de gás. Falava consigo mesma. Era uma sucessão de ecos vazios ressoando numa caverna escura que havia surgido dentro dela. Não havia ali qualquer espaço para Koyasu intervir. Ele sentiu tudo sendo levado na direção errada. Nada dava certo. Não sabia o que fazer nem por onde começar. Sentia-se totalmente perdido. A esposa não parava de repetir as mesmas coisas, além de ignorar e recusar por completo as palavras de conforto e motivação. Além disso, não deixava que Koyasu a tocasse. Seu sono era leve e seu despertar indistinto e incerto. Koyasu se convenceu de que precisava dar tempo ao tempo. Só assim o problema poderia ser resolvido. Não havia nada que alguém pudesse fazer. No entanto, infelizmente, o tempo não estava do lado de Koyasu. Por volta do final de junho, uma chuva intensa e sem precedentes caiu durante vários dias seguidos. O nível da água do rio subiu tão rápido que aumentou o risco de enchente. O rio, que sempre fluía calmo e límpido fora da cidade, transformou-se em uma corrente marrom, lamacenta e barulhenta que carregava troncos grandes e pequenos. Um dia de manhã, era domingo, Koyasu acordou depois das 6 e não viu a esposa a seu lado na cama. A chuva batia com estrondo contra o beiral do telhado. Preocupado, ele a procurou por toda a casa, mas não a viu em parte alguma. Chamou por ela em voz alta, mas não obteve resposta. Teve um mau pressentimento. Sentiu o coração emitir um som seco. Custava acreditar que ela tivesse saído cedo em meio àquela chuva intensa,
mas como não a encontrava em casa, só podia considerar essa possibilidade. Ele vestiu a capa e o chapéu de chuva e saiu. O vento soprava das montanhas, produzindo um farfalhar ao passar entre as árvores. Ele procurou pela esposa no jardim e em volta da casa, mas não havia sinal dela. Sem opção, decidiu voltar para casa e esperar que ela retornasse. Em meio à tempestade de chuva e vento, algo teria acontecido para fazê-la sair, mas ela, possivelmente, não continuaria a andar por muito tempo. Logo voltaria. Contudo, por mais que o tempo passasse, ela não regressava. Por via das dúvidas, ele foi até o quarto e remexeu a colcha da cama onde ela dormia. Viu ali no lugar onde ela se deitava 2 longos alhos poró, brancos, grossos, magníficos. Talvez a esposa os tivesse enfiado ali. Isso o surpreendeu, claro, e o amedrontou. Por que alhos porós? Havia sem dúvida algo anormal e mórbido nessa mensagem. O que teria pretendido transmitir ao marido ao colocar um par de alhos porós sobre a cama? Era, sem dúvida, uma mensagem para ele. A visão dessa cena estranha fez Koyasu gelar até o mais fundo do seu ser. Havia, sem dúvida, algo anormal e mórbido nessa mensagem. O que teria pretendido transmitir ao marido ao colocar um par de alhos porós sobre a cama? Era, sem dúvida, uma mensagem para ele. A visão dessa cena estranha fez Koyasu gelar até o mais fundo de seu ser. Ele telefonou de imediato para a polícia. O policial que atendeu a ligação era, por acaso, um velho conhecido seu. Koyasu lhe explicou brevemente o que havia acontecido, que ao acordar cedo pela manhã não tinha encontrado a esposa em parte alguma, que não sabia do paradeiro dela, que não se lembrava de nenhuma razão que a teria feito sair antes das 6 da manhã de um domingo debaixo de vento e chuva. Mas não ousou comentar sobre os 2 alhos porós deixados sobre a cama. Mesmo que contasse, o policial certamente não compreenderia direito e isso apenas aumentaria a confusão. Koyasu, meu caro, sei que está preocupado, mas sua esposa deve ter ido tratar de algum assunto. Com certeza logo estará de volta. Espere um pouco mais para ver o que acontece. Sem um incidente claro, algo assim não faria a polícia se mexer. Com esse pensamento, Koyasu desistiu, agradeceu e desligou o telefone. Muitas esposas saem de casa porque o sangue lhes sobe a cabeça após uma briga conjugal. E, na maioria das vezes, um tempo depois se acalmam e voltam. A polícia não pode se envolver nesse tipo de questão doméstica. Entretanto, mesmo depois das 8 horas, ela ainda não tinha voltado. Koyasu vestiu outra vez a capa e o chapéu e saiu na chuva. Andou pela vizinhança sem rumo, enquanto era fustigado ocasionalmente por rajadas de ventos, mas não encontrou a esposa em lugar nenhum. Em uma manhã de domingo, com um tempo como aquele, quase não havia ninguém na rua, nem se via um único pássaro voando. Todos os seres vivos pareciam estar segurando a respiração e esperando a tempestade passar. Sem alternativa, ele voltou para casa, sentou-se no sofá da sala de estar, enquanto olhava para o relógio a cada 5 minutos, esperou pela volta da esposa até o meio-dia. Porém, ela não regressou. Ele imaginou que nunca mais voltaria a vê-la, ou melhor, sabia disso. Seu instinto lhe transmitia isso com clareza. Ela tinha ido para algum lugar fora de seu alcance. Talvez para sempre. O corpo da esposa de Koyasu foi descoberto às 2 da tarde daquele mesmo dia por membros do corpo de bombeiro que tinham ido verificar a situação da água do rio que subia.
Falou Soeda. Aparentemente ela se atirou na água, foi arrastada rio abaixo por cerca de 2 quilômetros de altura e onde estava a casa dele se ficou presa em um tronco enroscado num pilar da ponte. Os pés dela estavam amarrados com uma corda de nylon. Deve ter se amarrado antes de se jogar na água. Parece que à medida que era arrastada, o corpo dela batia aqui e ali, o que o deixou coberto de feridas. A autópsia revelou a presença de soporíferos em seu estômago, mas em quantidade que não causava risco à vida. Era um medicamento leve para dormir, prescrito por um médico. Porém, ela primeiro deve ter juntado todos os soporíferos que conseguiu, depois amarrou os próprios pés e se jogou no rio da ponte perto da casa dela. A causa mortis foi afogamento e a polícia mais tarde considerou suicídio. Sabia-se que desde a morte acidental do filho, ela estava perturbada mentalmente e sofria com uma depressão profunda, por isso não havia dúvidas de que ela tinha tirado a própria vida. O rio onde ela se atirou é aquele que passa na frente da minha casa, não é? Isso mesmo, como você sabe, costuma ser um rio lindo e calmo com um volume de água pequeno. Quando chove forte, no entanto, a água vinda das montanhas deságua ali e em pouco tempo o rio transborda com violência, formando correntezas muito perigosas, como um anjo que, num instante, transforma-se em demônio. Às vezes, crianças pequenas são levadas pela correnteza. Acho que assim, só de imaginar, fica difícil de entender como aquelas correntezas podem ser perigosas. De fato, eu não consegui imaginar a barbárie. O rio costumava ser calmo, lindo e de aparência pacífica. Todos na cidade se compadeceram de Koyasu, porque eles formavam uma família unida e pareciam felizes de verdade. Não pareciam, eram felizes de verdade. Uma esposa jovem e linda, um menino adorável e saudável, uma família rica. Nenhuma sombra os obscurecia. Mas essa família tão brilhante e ideal desmoronou num piscar de olhos. Primeiro Koyasu perdeu o filho, e aí no curto espaço de apenas 1 mês e meio a esposa. Em ambos os casos, não havia sido culpado. Não tinha sido culpa de ninguém. O destino, que desconhece misericórdia, havia tirado dele os dois e os levado embora. E Koyasu ficara sozinho. Soeda fez uma pausa e permaneceu em silêncio por um tempo. Há quantos anos isso aconteceu? Quando o menino e a esposa morreram? Foi há 30 anos. Na época, Koyasu tinha 45 e desde então e até a morte manteve-se celibatário. Claro, houve algumas conversas sobre ele se casar de novo, mas ele sempre recusou as ofertas e viveu tranquilamente sozinho. Nunca teve ajuda e parecia fazer ele mesmo todas as tarefas domésticas. Embora administrasse a fábrica de bebidas, o negócio da família, sem falhas e com segurança, faltava nele entusiasmo. Mantinha-se apenas atento a tudo e com calma para não estragar o que vinha acontecendo até então. Evitava o máximo possível interações sociais e, para além de ir e vir para a empresa localizada próximo de sua casa, raramente saía. A cada mês, sem falta, no dia em que o filho e a esposa haviam morrido, ele visitava o túmulo deles. Para além disso, era raro as pessoas da cidade o verem. Por mais que os anos se passassem, ele nunca se recuperou do choque causado pela morte dos dois. O pai, há muito acamado, acabou falecendo, e Koyasu decidiu vender a fábrica da família para uma grande empresa que vinha tentando comprá-la com afinco.
Embora fosse bastante conhecida em todo o país, a empresa não almejara a produção em massa e, durante 4 gerações, fabricara de forma constante saquê de alta qualidade. Como tinha um valor de marca elevado, foi possível vender o nome e as instalações por uma vultosa quantia. Os antigos funcionários receberam indenização generosas e os membros da família também tiveram uma parte justa do valor da venda em função de suas participações acionárias. Todos confiavam e simpatizavam com Koyasu e estavam cientes de que sua personalidade não era adequada para administrar uma empresa, e ninguém se opôs à transação. Koyasu ficou com o restante do dinheiro da venda, a antiga fábrica de bebida muito desativada e a casa da família. Depois de se ver, enfim, liberado dos negócios da família que nunca lhe agradaram e se tornar um homem livre, Koyasu passou a levar uma vida parecida com a aposentadoria. Como ele ainda não tinha muita idade, vivia uma vida tranquila e ensimesmada dentro de casa. Tinha alguns gatos e passava o dia lendo livros, e talvez, para se exercitar, parecia fazer passeios frequentes à montanha. Como de costume, o contato com as pessoas era bastante restrito. Se por vezes encontrava algum conhecido ao andar pelas ruas da cidade, a princípio cumprimentava de maneira amigável, mas não se atrevia a aprofundar qualquer relação. Por fim, aos poucos, começaram a notar nele um comportamento excêntrico. Surpreendido pela expressão comportamento excêntrico, franziu o senho por instinto. Talvez seja um pouco exagerado chamar de comportamento excêntrico, acrescentou ela, ao ver minha reação, como se tivesse pensado melhor. Numa cidade grande, seria apenas um comportamento um pouco inconstante. Porém, seja como for, em uma cidadezinha conservadora, o comportamento dele era visto como excêntrico. Primeiro, começou a usar aquela boina. A sobrinha lhe trouxe de presente quando viajou para a França. O próprio Koyasu lhe havia pedido para que comprasse. Desde então, ele começou a usá-la sempre que colocava os pés para fora de casa. Claro, isso por si só não configura uma excentricidade, mas, como vou dizer, ao usar aquela boina, criava-se certa atmosfera incomum, difícil de explicar. Em geral, não há nesta cidade nenhuma pessoa elegante que use boina. Portanto, a aparência dele acabava sendo bastante chamativa, mas não era só isso. Ouso dizer que se criou uma atmosfera um pouco diferenciada ao redor dele. Ao colocar a boina, era como se Koyasu deixasse de ser ele mesmo e se transformasse em um ser diferente. Sei que estou falando de um jeito estranho, mas está entendendo o que quero dizer? Não me atrevi a responder. Só inclinei um pouco a cabeça para mostrar que eu mesmo não saberia o que dizer. No entanto, senti que estava entendendo, embora vagamente, o que ela queria afirmar. Para ser honesto, o formato do rosto de alguém como Koyasu não combina muito com uma boina. Às vezes não parecia que ele usava a boina, mas que ela usava. Porém, ele não aparentava se importar nem um pouco com isso. Muito pelo contrário, parecia gostar, como se desejasse, que ele mesmo desaparecesse, deixando a boina para trás. Para completar, por fim, apareceram as saias. A partir de determinado dia, não sei o que o motivou, Koyasu começou a usar saia em vez de calça. Quer dizer, passou a usar
Apenas saia. Todos ficaram estupefatos. Claro, não existe regra em lugar algum que proíba um homem de usar saia. É uma questão de liberdade de escolha pessoal. Como você sabe, na Escócia, os homens usam saia. O príncipe de Gales também usa em algumas ocasiões. Ninguém é prejudicado ou sofre qualquer incômodo porque um homem está vestindo saia. Não há base para uma proibição, porém, o fato de Koyasu, um homem sensato, com mais de 60 anos e conhecido na cidade, ter começado a andar por aí de saia sem hesitar, foi um evento realmente surpreendente para os moradores daqui. As pessoas não sabiam porque ele tinha começado a usar saia. Todos fofocavam sobre ele pelas costas, afirmando que estaria começando a perder o juízo, ou que estava com algum parafuso solto. Contudo, ninguém perguntava diretamente a ele: por que você está usando saia e não calça para andar por aí? Afinal, Koyasu era rico e respeitado e contribuía financeiramente de vários jeitos diferentes para a cidade. Era educado e popular, pois tinha uma personalidade gentil e amigável. Não se podia fazer uma pergunta tão indelicada diretamente a alguém como ele. Assim, as pessoas só ficavam envergonhadas e confusas. Todos se perguntavam o que teria acontecido com ele. Claro, era fácil imaginar que o profundo trauma emocional causado pelas mortes do filho e da esposa, uma em seguida da outra, tinha sido a principal causa para esse comportamento excêntrico. Antes disso, ele se vestia de uma forma comum e vivia uma vida normal. Estranhamente, porém, depois de começar a se vestir diferente, com a boina e a saia, ele passou a parecer muito mais feliz do que antes. Era como se uma janela que tinha passado muito tempo fechada tivesse sido escancarada e um cômodo escuro e úmido tivesse sido inundado pelos raios do sol da primavera. Ele saiu de casa e caminhou pelo centro da cidade, onde começou a conversar com quem encontrasse. Parecia ter encerrado a vida solitária de enclausurado que só ficava em casa lendo livros. A maioria das pessoas da cidade recebeu bem essa mudança repentina nele. Ficaram aliviados e contentes por vê-lo assim. Diziam que ele havia se tornado mais alegre e sociável, que conversava amigavelmente e ninguém se importava com a forma como ele se vestia, mesmo sendo um pouco estranha, já que não prejudicava ninguém. As pessoas achavam que, como esperado, com o tempo, a profunda tristeza pela perda de quem ele amava tinha desaparecido. Essa era uma notícia boa, todos queriam pensar assim afinal. Dizem que o tempo resolve muitos problemas. Porém, não era esse o caso. Assim, as pessoas da cidade passaram a aceitar o comportamento excêntrico de Koyasu como um ato individual, uma forma de se comportar, um capricho inofensivo, por assim dizer, que, embora desviasse um pouco do senso comum, estava dentro dos limites da liberdade de pensamento e crença. Ou começaram a fingir que não se importavam. Mesmo ao cruzar com ele na rua, tinham o cuidado de não ficar encarando sua aparência e, ao mesmo tempo, não desviavam o olhar. Além de dar bronca nas crianças pequenas que apontavam o dedo para ele e chamavam a atenção para a estranheza do modo como se vestia. Mas as crianças pareciam irresistivelmente atraídas pela aparência dele. Mesmo ao caminhar de maneira displicente pelas ruas, Koyasu encantava os pequenos, feito flautista de Hamelin do antigo conto. E ele mesmo também parecia se divertir com isso. Mesmo quando as crianças o seguiam com uma expressão de admiração no rosto, ele apenas sorria. Talvez se lembrasse do filho morto no acidente. Ele não falava nem brincava com elas.
No fim do conto, o flautista foge da cidade e leva todas as crianças, não é? Isso mesmo, confirmou Soeda com um sorriso leve nos lábios. Os habitantes de Hamelin pediram para o flautista exterminar os ratos, mas mesmo após tê-los destruído, como ele não recebeu a remuneração combinada, ele se vingou usando a flauta para levar todas as crianças até uma caverna profunda. O único que ficou para trás foi um menino que não conseguiu acompanhá-los por ser manco. Assim, o flautista acabou se tornando uma figura mágica e sinistra. Contudo, não é preciso dizer que Koyasu não pretendia prejudicar ninguém, nem havia sinais de ter má intenção. Ele só seguia de maneira honesta e franca os próprios sentimentos e a própria intuição. Não havia nisso nenhum outro intuito ou propósito. Ele não se importava se alguém ficaria chocado com a sua aparência, se o ridiculizariam. Assim, o flautista acabou se tornando uma figura mágica e sinistra. Contudo, não é preciso dizer que Koyasu não pretendia prejudicar ninguém, nem dava sinais de ter essa intenção. Ele só seguia de maneira honesta e franca os próprios sentimentos e a própria intuição. Não havia nisso nenhum outro intuito ou propósito. Ele não se importava se alguém ficaria chocado com a sua aparência, se o ridicularizariam ou se a achariam encantadora. Ao mesmo tempo que o vestuário de Koyasu mudava, o corpo dele também passava por uma rápida transformação. Ele sempre havia sido esguio, pelo menos era o que diziam. A primeira vez que o vi, ele já não era mais magro. Mas desde que começou a usar a boina azul marinho, barba e saia, em pouco tempo se tornou carnudo e obeso. Ficou roliço. Era como se a mudança no estilo fosse uma oportunidade para transformar também a personalidade. Ou talvez ele quisesse mesmo mudar a personalidade dele para se despedir da vida que tinha levado até então, para se esquecer das lembranças dolorosas. Soeda assentiu. Sim, pode ter sido isso. De fato, Koyasu começou uma vida nova. Quando completou 65 anos, doou para a cidade a antiga fábrica de bebidas desativada com o intuito de transformá-la em uma biblioteca. Isso foi há cerca de 10 anos, e foi bem nessa época que o destino me fez mudar para essa cidade. O prédio da biblioteca pública, administrada pelo distrito, estava deteriorado e apresentava problemas havia algum tempo, mas a cidade não tinha recursos financeiros suficientes para reformá-lo. Koyasu estava aflito com a situação e decidiu usar o próprio dinheiro para realizar uma grande reforma na antiga fábrica de bebidas, convertendo-a em biblioteca. E também doou uma enorme coleção de livros que eram dele. O prédio da fábrica era antigo, mas por uma construção resistente de madeira, com pilastras e vigas grossas, não houve problemas estruturais. A reforma exigiu uma quantia vultuosa, mas Koyasu conseguiu cobrir os custos praticamente sozinho. O salário dos funcionários, eu sou um deles, também era pago, principalmente pela fundação criada por Koyasu. Como você sabe, os salários não são muito altos e o trabalho tem uma natureza meio voluntária e, mesmo assim, é preciso ter, todos os anos, um fluxo de caixa considerável. É preciso comprar livros novos e cobrir os custos dos serviços públicos, que não são insignificantes. Apesar de haver algum subsídio do distrito, o valor não é expressivo. Portanto, esta biblioteca é como se fosse mesmo propriedade pessoal de Koyasu,
mas como ele não gostava que a vissem dessa forma, manteve a placa Biblioteca do Distrito Z. Para todos os efeitos, ela é administrada por um conselho consultivo formado por munícipes voluntários. Mas isso só vale no papel. Esse conselho é convocado 2 vezes por ano e nessas reuniões as contas reportadas são aprovadas de forma automática, sem perguntas ou discussões. Koyasu tomava todas as decisões e ninguém se opunha a elas. Afinal, a biblioteca não existiria sem o apoio e a liderança dele. O motivo de Koyasu ter investido capital próprio para montar a biblioteca foi, em primeiro lugar, pelo seu antigo sonho secreto de ter e administrar uma biblioteca da forma que ele havia idealizado. O pequeno mundo ideal que ele imaginou era um local especial e aconchegante que reunisse muitos livros onde muitas pessoas pudessem ter livre acesso para pegá-los para ler. Não, seria melhor denominá-lo microcosmo. Houve um tempo, quando ainda era jovem, em que ele havia se entusiasmado com a possibilidade de se tornar escritor, mas em determinado momento perdeu a esperança e desde que a esposa e o filho faleceram, a biblioteca passou a ser o único desejo sério em sua vida. E Koyasu não tinha familiares a quem legar seu patrimônio. Sem esposa e filhos, a mãe tendo morrido depois do pai, o único parente vivo era a irmã mais nova, que havia se casado e formado uma boa família em Tóquio. Como ela havia recebido sua parte da venda da empresa, não queria herdar mais nada. Mesmo Koyasu não tinha interesse em levar uma existência luxuosa e levava uma vida surpreendentemente frugal. Usou quase todo o dinheiro da venda da empresa para montar uma fundação e, com esse recurso, reformou a biblioteca da qual, claro, tornou-se diretor. Em outras palavras, ele realizou o antigo sonho e criou o próprio microcosmo dele. E nos 10 anos seguintes, Koyasu viveu junto desse microcosmo como diretor da biblioteca. Mas, para nós, é impossível saber o quão plena e pacífica foi sua vida nessa época. Ele estava sempre sorridente e sereno ao tratar conosco, que estávamos ao seu redor, mas não havia como saber o que ele realmente estava sentindo por dentro. É claro que ele adorava a biblioteca e não havia dúvida de que ela era o seu propósito de vida. Ele estava feliz por estar aqui. Isso era inegável, mas eu não conseguia não pensar que isso não o preenchia, que parecia haver um buraco profundo aberto em seu coração. Nada poderia preencher esse vazio. Nesse ponto, Soeda parou de falar e se pôs a refletir sobre alguma coisa. Você trabalha aqui desde que a biblioteca foi fundada, não trabalha? Sim, estou aqui há 10 anos. Quando me mudei para a cidade por conta do trabalho do meu marido, soube que a biblioteca municipal recém-inaugurada estava à procura de um bibliotecário e logo me candidatei. Antes de me casar, tinha atuado por um tempo na biblioteca da minha universidade. Então, a princípio, tinha qualificação e, o mais importante, gostava do trabalho. Adoro livros e sempre tive um temperamento meticuloso. Estar em uma biblioteca combina comigo. Fui entrevistada por Koyasu justamente aqui nessa sala do diretor, e ele pareceu simpatizar comigo. Desde então, foi meu chefe. Fui a única funcionária em tempo integral daqui desde a fundação. É um ótimo local para se trabalhar, e apesar da cidade ser pequena, a biblioteca recebe muitos usuários e o serviço é estimulante. As pessoas que moram em regiões onde o inverno é longo e rigoroso costumam ler bastante. Em muitos sentidos, para mim,
Foram 10 anos satisfatórios e enriquecedores. Mas Koyasu faleceu há cerca de 1 ano. Soeda assentiu em silêncio. Sim, foi mesmo bastante lamentável. Mas certo dia, ele só morreu de repente. Te quiero, corazón blando caramelo, merezco amores de verdad. Un beso dulce en la mañana y que me mire por la ventana cuando yo salgo a pasear. Un amor como yo quiero, de los que no hacen sufrir más. Un amor del verdadero, que sea un sueño muy real. Un amor como el primero, pero que dure hasta el final. Un amor tan dulce y tierno, que me dé ganas de cantar. Mi alma es tuya, bájala de la cruz. Si yo soy luna, tú eres el sol que me da luz. Mi alma es mía, bajaré de la cruz. Si yo soy luz.